A filosofia é o exercício da virtude. Essa é uma compreensão bastante grega da filosofia, né? Bastante real, que a filosofia é a prática da virtude. Agora, o que vem ser a virtude? O que é uma virtude? Né? Quer ver uma das coisas mais difíceis de a gente perceber? No nosso mundo contemporâneo, que é muito mimado, e é mimado por conta do sucesso do capitalismo, né? Porque o capitalismo é uma história de sucesso. Tem que toda hora alguém diz que ele quebrou, que ele teve crise, que ele vai quebrar, mas em 250 anos o bicho só avança. Né? Até Jesus é commodity hoje. Se você quiser vender Jesus, você vai ter que fazer com que ele ajude ao fiel a emagrecer, senão ele troca de religião. Porque o fiel é um cara consciente dos seus direitos. Deus tem que me ajudar a emagrecer. Porque se não me ajudar a emagrecer, eu procuro o Buda, que era gordinho, mas ajuda a emagrecer porque é vegetariano. Quer dizer, então é resultado do avanço da sociedade de consumo, isso que eu quero dizer. A gente vai ficando mimado, né? E à medida que você vai ficando mimado, você quer o tempo inteiro que as coisas sejam feitas à medida que a gente quer, na medida que a gente espera. O conceito de virtude grego, como se aqui tem alguém que estudou filosofia ou estuda, vai saber do que eu estou dizendo, a palavra virtude no grego é arete, certo? Que vai dar em Aristói, né, aquele que tem virtude. Mais à frente vai dar na noção de aristocracia, governo dos virtuosos, que não tem a ver necessariamente com sangue nem nada disso. Arete, um conceito que preocupou muito Platão, preocupou muito os estoicos, os epicuristas, né? O conceito de virtude, Aristóteles, o maior de todos que pensou, fez uma ética das virtudes, conhecida como ética Nicômaco. Virtude é uma forma de força. É um hábito, segundo Aristóteles, que deve se tornar tão presente em você como se fora uma segunda natureza. Certo? A ética, por Aristóteles, que é uma ciência inexata das virtudes, porque ela não é precisa, não é exata, porque se dá na contingência, no acaso, portanto, não é uma matemática, por exemplo, é uma ciência das virtudes. As virtudes são um comportamento que é sempre um ponto, não necessariamente médio, mas um ponto que não é nenhum dos vícios opostos. Então, por exemplo, a virtude da coragem não é nem covardia, nem temeridade. A virtude da generosidade não é nem você dar todo o dinheiro que você tem, nem ser mesquinho. E o Aristóteles diz que a ética é uma ciência prática. O que significa isso? Significa que não adianta eu definir para você coragem e você decorar coragem, e aí no dia que acontecer um problema com você no trabalho ou na faculdade, você ficar morrendo de medo e pôr a culpa no outro, o que é muito comum acontecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Aristóteles vai dizer então que a virtude é uma prática, não uma teoria. Eu posso dizer o que é coragem, mas eu só sei se uma pessoa é corajosa mesmo na hora que a cobra for fumar. Né? Você só sabe se uma pessoa é corajosa mesmo na hora que a barata entra na sala. Você só sabe se uma pessoa é corajosa mesmo, inclusive uma das grandes polêmicas que eu tive foi há uns 2 anos atrás, quando eu critiquei o movimento de caras que estavam andando de saia. Eu chamei eles de frouxinhos contemporâneos, porque... não porque usavam saia. Eu conheço um monte de menina que ficou brava porque eles usavam saia como símbolo de direito a ser sensível. Eu não acho que você consiga ser sensível por causa de um manifesto político. Isso eu acho que uma das maiores nhacas que eu acho da nossa época é essa coisa de que tudo tem que virar manifesto político. Então os homens têm alguns problemas que vêm desde a pré-história. Homem, gênero, não espécie. Tem que ser corajoso. Se
chorar quando entrar barata na sala? Melou. É que nem uma bomba de efeito retardado. Não é na hora que a mina vai achar que ele gritou por causa da barata, mas vai ser depois de alguns dias. É bomba de efeito retardado. Então vinha aquela história, não, pelo direito de ganhar menos do que a minha mulher. Adianta escrever isso num papel? Não adianta. Se você for um cara fracassado profissionalmente e sua mulher ganha mais do que você vai ter que resolver os problemas com ela, meu amigo. Se ela vai perder o interesse, se ela vai achar que você é um vagabundo, se em algum momento ela vai achar que já deu todas as chances e você não se mexeu, porque tem duas palavras que são fundamentais para definir o comportamento masculino para uma mulher: pegada e atitude. Né? Se não tiver pegada e não tiver atitude, é que nem a barata na sala. Efeito retardado. Não adianta você fazer um manifesto com, porque a sociedade me oprime, porque a sociedade obriga a que eu tenha que ganhar mais do que a minha mulher. A sociedade, cara, somos nós todos e é um efeito ancestral. Quer dizer, a verdade é que isso é uma questão. Em alguns casos funciona. Hoje em dia já tem alguns casos que funciona durante o tempo, depois não funciona mal, mas nada funciona o tempo inteiro também. Né? Mas o fato que a ideia de que o homem deve ser mais corajoso. Então eu escrevi lá que os caras queriam, na realidade eles queriam o direito de ser sustentado pela mulher e ficar em casa pensando em si mesmo. Queria o direito de pôr a namorada na frente do ladrão na hora do assalto. E aí isso deu uma polêmica. Né? Isso é um exemplo do que eu quero dizer ser mimado, especificamente no caso masculino, né? De ser mimado. Por quê? Porque a coragem é uma coisa difícil. Eu não estou querendo dizer com isso que a coragem é só uma questão do âmbito masculino. Eu estou usando clichês da coragem. Né? A coragem é um problema sempre. É que existe, talvez por uma questão pré-histórica. Eu tenho lido muito pré-história, né? Estudado pré-história, adoro a pré-história. Eu, às vezes, suspeito que o alto momento da humanidade foi o alto paleolítico. 30 mil anos atrás. De lá para cá, a gente tem ido num caminho lento de decadência com luxo, na verdade. Né? Mas essa ideia não é só minha, é de algumas pessoas que estudam pré-história. Mas eu não quero... Essa é uma pauta muito longa, a gente vai para o outro lado. Mas, assim, eu acho que isso é uma questão pré-histórica. Eu acho que todas as questões sérias são pré-históricas. Olha, para pegar o número redondo, a gente é igual aos 70 mil anos. Nós. A gente podia estar aqui na savana africana batendo um papo cabeça ao redor de uma fogueira. Eu seria uma espécie de xamã, no caso. Pela idade, 57 anos, quase. Né? Se eu não tivesse morto, eu devia ser um meio xamã. Então, assim, a gente podia estar igualzinho biologicamente, eu quero dizer, há cerca de 70 mil anos atrás. E tem gente que acha que a história da humanidade começou nos anos 60, cara. Quando você estuda a pré-história, arruína um pouco a sua percepção de tempo. Arruína. A humanidade começou na Revolução Francesa. Talvez daqui 1000 anos, os caras nos estudem e estudem a nossa obsessão pela democracia, que nós todos achamos uma grande coisa, e eu também acho. É o melhor sistema entre todos os outros péssimos. A democracia é o melhor deles, com todos os problemas que ele tem, não resta dúvida. É uma das grandes invenções do homem moderno. Mas talvez daqui 1000 anos as pessoas voltem atrás, estudem a nossa época e fiquem impressionados com a nossa obsessão pela democracia. Por que eles eram tão obcecados com a ideia de que uma coisa chamada povo tem sabedoria? De onde eles tiraram essa ideia? Então, o que o estudo da pré-história faz com a gente é arruinar um pouco uma tendência que é bem moderna, que é a tendência de achar que antes dos últimos 100 anos, a humanidade nunca existiu, não tem história.